O movimento islâmico da juventude que crê, mais popularmente conhecido como Houthis, tem pipocado nos jornais e noticiários desde o início da guerra entre Israel e o Hamas, no dia 7 de outubro de 2023. Mas a imagem quase caricata de uns poucos rebeldes de turbante na cabeça, gritando morte à América e empunhando Kalashnikovs russas que mal conseguem atirar, na verdade, descaracterizam os Houthis, que são peças-chave para o avanço da agenda iraniana na região, e também o Iêmen, que enquanto país sofre talvez as mais claras consequências de um Oriente Médio em chamas. Antes de eu contar para vocês um pouco da história desse movimento e de como eles chegaram a controlar grande parte do Iêmen, é importante explicar por que raios que isso importa. Que diferença que isso faz para você, brasileiro, que os Houthis tenham um controle do Iêmen, que sejam lacaios do Irã, que tenham declarado uma guerra contra a América, Israel e o Ocidente. O Iêmen fica localizado bem na pontinha da Península Arábica, aquela que normalmente é associada com uma quantidade indecente de petróleo. Na semana passada, teve início a operação de traslado do equivalente a mais de 1 milhão de barris de petróleo do navio FSO Safer, um petroleiro que estava atracado desde a década de 1980 em frente ao porto de Hodeida. E com razão, cerca de 30% do petróleo mundial é produzido pelas superpotências na península, como a Arábia Saudita, o Kuwait, os Emirados Árabes, Omã e o Catar. A importância do Iêmen, no entanto, não vem do petróleo. Apesar de eles possuírem reservas naturais de petróleo, o Iêmen é o primo pobre na península, com a produção de cerca de 0,05% do petróleo mundial. Com a sua localização na porção mais ao sul da península, o Iêmen quase encosta no chifre da África, o que o transforma em uma espécie de funil de entrada no Mar Vermelho. E aqui, meus amigos, é que mora o perigo. Isso porque o Mar Vermelho não é só a estrela das histórias bíblicas. Graças ao Canal de Suez, o Mar Vermelho é a principal rota marítima de comércio entre a Ásia e a Europa. Cerca de 35% do volume de exportação e importação mundiais trafegam pelo Mar Vermelho. E para poder fazer isso, precisa se passar pelo Estreito de Bab el-Mandeb, ou seja, pelo Iêmen. Desde o 7 de outubro, seguindo a marcha de todos os outros tentáculos iranianos pelo Oriente Médio, os Houthis têm utilizado a sua localização à entrada do estreito para atacar qualquer embarcação que, segundo eles, tem alguma conexão com Israel ou com os judeus no geral. A própria rede Al Jazeera relatou mais de 200 ataques contra embarcações no Mar Vermelho desde o início da guerra entre Israel e o Hamas. As consequências disso para a economia mundial são devastadoras. Considerando que o Mar Vermelho seja perigoso para a navegação, cerca de 90% das empresas de transporte marítimo estão optando por contornar toda a África, o que impreterivelmente gera um aumento das taxas de importação e exportação. Por exemplo, antes do 7 de outubro, um container de 40 pés vindo da Ásia para a Europa custava cerca de $1.500. Hoje, esse valor está em cerca de $5.500. Isso representa uma inflação de 267% em 9 meses. Isso sem contar nas linhas de comunicação e na infraestrutura de conectividade que estão submersas no Mar Vermelho e servem boa parte do mundo. Um passo em falso e milhões de pessoas podem perder o seu acesso à internet. Bancos e corporações podem perder os seus dados. Sistemas de defesa europeus podem ser desconectados dos seus servidores. De novo, porque boa parte dessa infraestrutura está contida em cabos que estão submersos nas águas do Mar Vermelho. E a pergunta que não quer calar é a seguinte: como é que uma organização cujo lema estampado em sua bandeira é Alá é grande, morte a Israel e vitória ao Islã,
chegou ao ponto de colocar a economia mundial inteira em risco. Nesse vídeo, eu não tenho tempo de esmiuçar todos os pormenores políticos e sociais que trouxeram o Iêmen até a situação atual. Mas para compreender em termos gerais como que nós chegamos até aqui, permitam-me fazer a seguinte colocação. Um dos grandes desafios para um brasileiro compreender a realidade política no Oriente Médio está justamente no fato de que o Brasil já tem uma história de 500 anos enquanto nação unificada. A gente pode discutir aqui por horas os méritos ou deméritos dos processos colonialistas e imperiais europeus que influenciaram a formação de uma identidade nacional brasileira. O ponto é que os dias dos confrontos tribais, de microaglutinações populacionais com cultura distinta, sentimentos religiosos distintos, tradições distintas, tudo isso já teve tempo de sedimentar como uma única colcha de retalhos cultural diversa e incrível que forma o povo brasileiro. Hoje, em 2024, do Oiapoque ao Chuí, a avassaladora maioria das pessoas se compreendem brasileiros. E as subcategorias são exatamente isso, subcategorias, que estão abaixo dessa identidade nacional unificadora. No Oriente Médio, todo esse processo está acontecendo muito mais tarde, principalmente na Península Arábica, que fica isolada do resto do mundo por milhares e milhares de quilômetros de desertos quase intransponíveis. Lá, as organizações tribais ainda são extremamente relevantes. E ainda que hajam fronteiras entre países, esse conceito de país é um conceito moderno. As afinidades tribais são muito mais fortes do que a identidade nacional. Na década de 90, por exemplo, surgiu um movimento com a intenção de unificar o Iêmen, de unir dezenas de pequenas tribos espalhadas pelo território debaixo de uma única bandeira nacional. E como quase sempre no Oriente Médio, isso acontece através da ascensão de um regime ditatorial na figura do presidente Ali Abdul al-Saleh. Só que essa unificação passou longe de ser pacífica ou de ser igualitária entre todos os grupos no Iêmen. Para os xiitas zaiditas, uma seita islâmica que era muito influente no norte do Iêmen até a ascensão de al-Saleh, essas mudanças sinalizavam uma direção indesejada. Em 1992, numa tentativa de fortalecer a cultura zaidita, surge uma organização nas montanhas ao norte do Iêmen, chamada A Juventude que Crê, com o propósito de realizar acampamentos de verão e atividades religiosas em mesquitas e escolas. Diga-se de passagem, quase todos os movimentos radicalizados islâmicos, incluindo o próprio Hamas, começaram como movimentos estudantis religiosos, que em determinado momento adotaram na prática aquilo que eles vinham aprendendo na teoria. Em 97, em protesto à postura do governo de al-Saleh, um dos membros do seu parlamento se demite e se une à Juventude que Crê lá no norte do país. O seu nome era Hussein al-Houthi e ele acusava al-Saleh de corrupção e de ser próximo demais da Arábia Saudita, um país predominantemente sunita e muito mais aberto às relações com o Ocidente. Al-Houthi, que era xiita, almejava por uma revolução no país que seguisse o exemplo da Revolução Iraniana de 78. Ele então utiliza a sua influência familiar e o dinheiro que ele tinha para se tornar o líder daquele movimento, que muda drasticamente de característica. Agora, fortemente armados, eles se tornam uma guerrilha de oposição ao governo que começa a conquistar territórios rapidamente. E aí vem o 11 de setembro de 2001, com o ataque da Al-Qaeda às Torres Gêmeas, e a cara do Oriente Médio muda para sempre. Em resposta a esses ataques, os Estados Unidos declaram guerra contra a Al-Qaeda, e tem inclusive o apoio do presidente al-Saleh para combater essa organização que tinha uma forte presença no leste do Iêmen. Só que essa foi a gota d'água para al-Houthi,
que via na influência americana a personificação de tudo aquilo que ele opunha. As tensões entre o governo de al-Saleh e a milícia de al-Houthi escalaram de maneira violenta até que em 2004 al-Houthi é assassinado em uma caverna no norte do país. Só que ao invés de deter o avanço do grupo, a morte do seu líder foi vista como um martírio e inspirou uma nova devoção à causa. A partir de agora, a juventude que cresce seria conhecida como os Houthis. Os próximos anos trazem uma complexidade ainda maior num conflito entre os Houthis e a Arábia Saudita, ao norte, os Houthis e o governo do Iêmen, ao sul, os Estados Unidos contra a Al-Qaeda e a Al-Qaeda basicamente contra todo mundo. As tensões em todo o Oriente Médio chegam ao ápice em 2011, quando irrompe a Primavera Árabe. Nós vamos dedicar um vídeo inteiro para tratar da Primavera Árabe, mas por enquanto eu vou só mencionar que a Primavera Árabe foi um movimento popular que varreu o Oriente Médio todo, do povo buscando derrubar governos ditatoriais. O mundo todo teve esperança por um novo Oriente Médio surgindo das cinzas e sangue dessa revolução. Mas infelizmente, na maioria dos casos, um ditador substituiu o outro e o ciclo de violência foi perpetuado. Um ponto imprescindível aqui é que há 1.300 anos existe uma guerra constante em todo o mundo islâmico, a guerra dos xiitas contra os sunitas. A Arábia Saudita, o mais influente país sunita, e o Irã, o mais poderoso país xiita, estão disputando pelo poder de controlar a nação islâmica mundial. A Primavera Árabe de 2011 proveu uma oportunidade de ambos apostarem em lados opostos do conflito, na esperança de que, quando a coisa toda acabasse, os seus aliados sairiam vitoriosos e a sua influência no Oriente Médio se expandiria. No Iêmen, por exemplo, o Irã apoiou a maior milícia xiita, os Houthis, suprindo armamentos e dinheiro para o grupo. A Arábia Saudita, muito mais aberta para o Ocidente, negociou uma intervenção da ONU no governo, garantindo a renúncia de al-Saleh e a sua substituição pelo seu vice-presidente, na tentativa de salvaguardar alguma instituição governamental como soberana no país. Só que a aposta da Arábia Saudita saiu pela culatra. Em 2014, financiados pelo Irã, os Houthis invadem o sul do Iêmen e conquistam uma porção gigante do território. Para piorar, o antigo presidente, al-Saleh, que tinha uma fortuna pessoal de alguns bilhões de dólares e uma milícia particular, decide se unir aos seus antigos inimigos para lutar contra o novo governo. É isso mesmo, o Oriente Médio não é para os fracos, meus amigos. Nessa aliança entre os antigos inimigos mortais, entre os Houthis e al-Saleh, eles de repente têm força o suficiente, inclusive para capturar a capital, que se chama Sanaa. O novo presidente, apoiado pelos sauditas, é forçado a fugir para a Arábia Saudita. E em 2015, os Houthis assumem o controle total de todo o aparato militar iemenita e se tornam os soberanos de fato sobre o país. E é óbvio, poder ilimitado nas mãos de um grupo radical islâmico propulsiona o país para o abismo de um regime inteiramente cruel e sanguinário, que recruta crianças como soldados e impõe as mais severas aplicações da lei Sharia no país. Agora, imagina a situação da Arábia Saudita. Um grupo violento e muito bem armado, patrocinado pelos seus arqui-inimigos iranianos, está controlando o país com o qual eles fazem fronteira ao sul. Foi esse cenário que levou o então ministro da Defesa saudita, Mohammed bin Salman, a buscar uma aliança ainda mais profunda com os americanos. O então presidente Barack Obama, querendo solidificar sua aliança com os sauditas, fornece bilhões e bilhões de dólares em armamentos para bin Salman. E aqui a gente faz mais um zoom out nesse jogo de xadrez da política mundial. Aquilo que parecia um conflito tribal interno no Iêmen
na verdade sofria a influência direta de um conflito regional muito maior entre a Arábia Saudita e o Irã. E o que parecia como um conflito regional, na verdade, sofria a influência de uma nova Guerra Fria entre as potências ocidentais, lideradas pelos Estados Unidos, e o eixo China-Rússia. E essa, meus amigos, é a história de quase todos os conflitos no Oriente Médio. Os próximos anos no Iêmen trazem uma das piores crises humanitárias já vividas no planeta. Mais de 2 milhões de refugiados perdem absolutamente tudo e centenas de milhares de civis são mortos nos conflitos. O antigo presidente Al-Saleh vira casaca mais uma vez e abandona os Houthis em um acordo proporcionado pelos Emirados Árabes e se torna presidente do Iêmen de novo, mas é assassinado apenas 2 dias depois da posse. O país está absolutamente fragmentado, com mais de 20 milhões de pessoas dependentes de ajuda humanitária para sobreviver. Os Houthis controlam o norte e o oeste do país, região que contém cerca de 80% da densidade populacional. O governo oficial do Iêmen controla o leste, que ainda tem bolsões da Al-Qaeda e agora tem também o Estado Islâmico. Em 2021, a ONU negocia um cessar-fogo entre o governo e os Houthis, trazendo o conflito a uma estagnação dolorosa e sofrida. Todos os lados já perderam demais e ninguém mais tem ânimo para continuar lutando. Isso até o dia 7 de outubro de 2023, quando o Hamas invadiu o sul de Israel. E os Houthis, de um Iêmen adormecido em seu próprio estupor de guerra, decidiram obedecer aos seus mestres iranianos e lançar o seu povo já arruinado em um conflito que eles não podem vencer. Apesar de tudo isso, os Houthis não deixam de ser adversários formidáveis. Impulsionados por uma convicção religiosa sanguinária com Alá é grande, morte à América, morte a Israel, maldições aos judeus e vitória ao Islã estampado na sua bandeira, com suprimento de armamentos e treinamento e muito dinheiro iraniano, os Houthis desenvolveram a capacidade de não apenas atacar as embarcações em direção ao canal de Suez, mas também de lançar drones contra a Arábia Saudita e contra Israel. Mais recentemente, eles organizaram um ataque de drones provavelmente direcionado ao consulado americano em Tel Aviv, que acabou explodindo em um prédio residencial nas proximidades do consulado, matando uma pessoa e deixando outros vários feridos. Israel, por sua vez, respondeu a esse ataque, destruindo um porto que era utilizado para receber os armamentos iranianos no Iêmen e mostrando de maneira clara para todo o Oriente Médio os resultados que esperam quem ousar ameaçar a segurança e a soberania nacional israelense. Agora, tudo isso é complexo e é horrível, mas não é surpreendente para quem tem pelo menos um mínimo de compreensão histórica e política sobre o Oriente Médio. Surpreendente é ver universitários ocidentais declarando a sua solidariedade aos Houthis, chamando-os, por exemplo, de revolucionários, anti-imperialistas, escolhendo ignorar os abusos às mulheres e às crianças e todas as infinitas atrocidades que foram cometidas em nome de combater o grande inimigo ocidental. Não é surpreendente que o Irã tenha os seus proxies, os seus tentáculos espalhados pelo Oriente Médio. Surpreendente é ver intelectuais ocidentais caindo exatamente na mesma armadilha que caíram os jovens que creem. Sem exceção, todos os bonecos marionetes do Irã pelo mundo são grupos cuja identidade tribal é mais forte do que a identidade coletiva, nacional. Todos eles tiveram seu início como movimentos estudantis. Todos eles deturparam a luta pela igualdade num desejo de vingança, cujo objetivo final é extinguir toda divergência e pluralidade. E todos eles utilizam Israel e o povo judeu como bode expiatório para todos os seus fracassos e infelicidades aos quais incorrem. Eu acho que ainda dá tempo de perceber que se a tua bandeira é a mesma de quem é responsável pela desgraça de milhões e milhões de pessoas, em um país que há décadas só conhece morte e ruínas, quem sabe esteja na hora de trocar de bandeira. Obrigado e até a próxima.